Glória a Deus. Vamos abrir em Salmos 103, 5. Salmo 103, 5. Então vamos começar primeiro no versículo 2. Salmo 103, 2. Oh, glória. Glória. Salmo 103, 2. E diz aqui: bendiz, ó minha alma, ao Senhor, não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. E depois continua e diz: é Ele que perdoa as tuas iniquidades, sara as tuas enfermidades, é quem redime a tua vida de perdição, é de coroa de benignidade e misericórdia. É quem enche a tua boca de bens, de sorte que a tua mocidade se renova. Então quem é que nos abençoa? Quem é que enche a nossa boca de bens? É Deus. Se você começar a pensar assim, então muita coisa começa a mudar dentro de si. E você tem que buscar aquele das bênçãos, Pai das bênçãos, porque é Ele que vai encher a sua boca de bem. Muitas das vezes, muitas pessoas correm atrás de trabalho porque pensam que assim vai ser diferente. Esquecem-se de ir atrás de Deus. Lembro-me de sempre, ainda há pouco tempo ouvi isto. Eu conheço a passagem e um pastor virou-se e disse assim, diz que ele ia ser operado às amígdalas. E ia ser operado às amígdalas e estava já marcada a operação. E ele encontrou uma passagem bíblica onde dizia que o rei Asa acreditou mais nos médicos do que acreditou em Deus, do que buscou a Deus e em 2 anos morreu. E ele ficou perplexo a ler aquilo, ficou muito pensativo, buscou ao Senhor e decidiu não ser operado. Deus o abençoou e o curou. Na nossa vida financeira, muitas vezes fazemos exatamente o mesmo. Acreditamos que A, B ou C é que pode suprir as nossas necessidades. Acreditamos que desta ou daquela forma vamos conseguir e nos esquecemos de Deus. E eu não estou a falar de semear, mas também isso. Eu estou a falar, nos esquecemos de Deus. Nos esquecemos de o buscar a Ele. Então vamos semear. Ainda com alegria, como o sol brilhará, como o sol brilhará, como o sol brilhará. Ainda com alegria, como o sol brilhará, e Deus o recompensará. Ainda com alegria, como o sol brilhará, como o sol brilhará, como o sol brilhará. Ainda com alegria, como o sol brilhará, e Deus o recompensará. Ainda com alegria, como o sol brilhará, como o sol brilhará, como o sol brilhará. Ainda com alegria, como o sol brilhará, e Deus o recompensará. Obrigado, Pai. Podemos semear no Teu reino e confiar em Ti. Sabemos que de nada vamos ter falta, porque estamos a confiar em Ti. Em nome de Jesus. Amém.
Vamos abrir em 2 de Reis 6,15. 2 de Reis 6,15. Segunda de Reis 6,15. E quero-vos dar o título desta mensagem que Deus me tocou: Mundo Espiritual. Alguns por nunca terem visto, outros por duvidarem, e outros há ainda que querem ver, mas não estão a buscar o suficiente. O mundo espiritual é algo verdadeiramente existente e existe mesmo. E à medida que nós buscamos a Deus, esse mundo espiritual se revela cada vez mais e mais a nós. Aqui está o exemplo do que aconteceu com 2 homens, em que nos revela o mundo espiritual. Um mundo que não é visível aos olhos humanos, mas que é visível pelo Espírito. E é aqui que eu vos quero mostrar que este mundo existe. E que este mundo é muito mais poderoso do que você imagina. Você, entendendo assim, vai perceber que se calhar aquilo que você tinha medo não tem lógica nenhuma de existir. Aquilo que você achava que não ia dar, garantidamente vai dar. Porquê? Porque você tem Deus do seu lado. Portanto, aqui em 2 de Reis 6,15, vemos uma destas passagens. Eu quero vos ler. E o moço do homem de Deus se levantou muito cedo e saiu, e eis que um exército tinha cercado a cidade com cavalos e carros. Então o seu moço lhe disse: Ai, meu senhor, que faremos? Ele disse: Não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com ele. Eu imagino a reação deste homem. Um homem completamente carnal, sem o espírito. Eu imagino a reação de quase ficar a pensar: será que o meu aquele profeta está doido? Começou a andar pela casa toda e não viu mais ninguém. Voltou a ir à janela e voltou a ver o exército. E ele disse: Mas como é que isto é possível? Como é que mais são os conosco se somos 2? É isto muitas das vezes que acontece nas nossas vidas. Olhamos para as circunstâncias e elas parecem maiores do que realmente são. Porque mais estão aqueles que estão connosco do que aqueles que estão lá fora. Mais são aqueles que estão connosco do que aqueles que se tentam levantar contra nós. Que nos tentam difamar, que nos tentam mandar abaixo, que nos tentam destruir. Mais de qualquer palavra de qualquer humano. Mas o moço do homem de Deus deve ter ficado a olhar de lado para ele e a pensar: será que eu fujo? Será que eu fico? Versículo 17. Eliseu viu a reação nele. E orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhe abras os olhos para que veja. E o Senhor abriu os olhos ao moço. Abriu os olhos do moço e viu. E eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Mais eram os que estavam com ele do que os que estavam lá fora. Nós temos que entender uma coisa.
Você pensa muitas vezes perante as circunstâncias que está sozinho. Você está completamente errado. Até mesmo a agir as circunstâncias que não são boas. Você deve perguntar a Deus o que é que eu devo aprender com o que me está a acontecer. O que é que eu devo aprender? Você sabe que Deus conhece a todos, mas aqueles que aceitam o que Jesus fez na cruz, esses tornam-se filhos de Deus. E a esses, Pai, Deus Pai, deu uma atenção especial porque acreditou no projeto dele em relação a matar o filho. Eu ouvi uma explicação realmente que tocou muito o meu coração. Nós às vezes não percebemos até que ponto é que Deus fez o que fez. Um pastor perguntava e dizia assim: então, mas quem é que matou Jesus? Foram os israelitas? Foram os romanos? Quem é que matou? Foi o Pilatos? Foi o rei Herodes? Quem é que matou Jesus? Houve alguém que respondeu: foram todos. E ele olhou e disse: não, foi Deus. Foi Deus que matou Jesus. E a pessoa ficou horrorizada de Deus. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus odeia o pecado. Quando Jesus levava o pecado do mundo, lhe trouxe a ele a morte. E às vezes não é fácil nós entendermos isso e perceber que um Deus de tanto amor, pois, mas o tanto amor levou a poder fazer um plano para poder resgatar todos aqueles que creem no seu Filho Jesus. Então, mas o que é que isso tem a ver com o mundo espiritual? Tem tudo a ver. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por Ele. Não é através de outras coisas. Não, eu vou através deste, daquele, não há outro caminho. Jesus é o caminho. Se você quer pedir alguma coisa ao Pai, tem que pedir ao Pai em nome de Jesus. Não peça em nome de outra pessoa qualquer, porque não vai resultar. Se você quer expulsar demónios, você tem que expulsar em nome de Jesus. Porque ao nome de Jesus todo joelho se dobra. No céu, na terra, debaixo da terra. Então, o mundo espiritual tem um peso muito maior na sua vida, na minha vida, na vida de todos à sua volta. Eu às vezes ouço coisas na televisão que eu fico a pensar, e se acontecesse comigo? Como é que eu reagiria? Em problemas, em assaltos, em coisas, como é que eu reagiria? E Deus sempre me faz lembrar a mesma coisa. Durante 30 anos não andei contigo. Alguém te tocou? Alguém te fez mal? Nós nos esquecemos do poder real de Deus. Do poder de que Ele pode fazer. Do exército, tamanho de exército monstruoso que Ele tem. Eu lembro-me de várias circunstâncias. Inclusive de guerra. Que foram paradas por causa de Deus. Eu quero vos levar aqui a outro versículo bíblico.
Êxodo 14, 13. Êxodo 14, 13. O que é que se estava a passar aqui? O que estava a passar aqui é que Deus tinha-se manifestado ao povo de forma literalmente sobrenatural. O povo nunca viu milagres acontecer atrás de milagres. Estamos a falar do povo que era escravo no Egito. Deus queria-os tirar de lá, mas com mão forte Faraó governava e pensava que ele é que mandava. Deus lhe mostrou quem é que manda. É o mesmo que acontece nas nossas vidas. Quem é que manda? Eu lembro-me quando alguém tinha autoridade sobre mim e começava a dizer: isto, aquilo, tem que ser assim, porque eu quero. Eu não dizia nada, mas quando chegava cá fora eu ria-me. E eu dizia: ele não conhece o meu Deus. Depois, tudo o que tinha decidido ia por água abaixo e nada acontecia. Eu quero que você entenda que Deus governa este mundo. Entende? Embora o diabo tente moldar as pessoas para fazerem asneiras, para fazer com que tudo mude, Deus, tudo é dele. Tudo é dele. E muitas das vezes, Deus cria planos para livrar o homem. Embora o homem às vezes não olhe para os planos e pensa que não é livramento. Mas é. Eu posso fazer uma à parte ainda hoje. Eu estava a tentar fazer um trabalho e tudo corria mal. Tudo corria mal. A um ponto eu já sabia que tinha que parar, mas eu forcei e continuei porque eu queria acabar. Tudo estava a correr mal. Hoje, antes de começar a reunião, quando eu estava quieto e sossegado, Deus me mostrou. Eu fiz isso para que tu não te alejasses. Porque como tu ias fazer, garantidamente ias. Como é que nós não vemos as coisas? Como é que nós damos tempo às coisas? Porque é que não fazemos projetos antes de tomar decisões? Acredita em mim, mais vale você andar com o pé atrás e não tomar a dianteira de Deus e deixar Deus ir à frente, a abrir o caminho. Está a entender? Veja o que está aqui escrito. O povo israelita já tinham saído do Egito, já tinham sido libertos. Mas agora o coração do faraó tornou-se mais duro que uma pedra e ele quis ir atrás deles e matá-los a todos. Êxodo 14, 13. Moisés, porém, disse ao povo: não temais, estais quieto e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará. Porque os egípcios que hoje viste, nunca mais vereis para sempre. O Senhor pelejará por vós e vos calarei. Você sabe quantas vezes na Bíblia diz para nos calarmos? Sabe que nós temos 2 ouvidos e uma boca para ouvir o dobro do que falamos? E normalmente é o contrário que fazemos. Acredita em mim, se há coisas que não estão a correr bem na sua vida, a culpa é sua. É por causa do que é que você fala. Você fala demais e atrai os problemas. Então disse o Senhor a Moisés: porque clamas a mim, diz aos filhos de Israel que marchem
que é que ele fez? Exatamente o impossível. Ele abriu o mar ao meio. E quando abriu o mar ao meio, o povo pôde passar por meio das águas. Literalmente por meio das águas. Como estivessem dentro de um oceanário gigante, sem vidro. Chegaram do outro lado. Os egípcios queriam ir atrás deles. Mas Deus agarrava, meteu uma coluna de fogo, meteu as rodas prendiam e tudo mais. E quando já estavam todos do outro lado, Deus fechou as águas e matou os egípcios todos. Deus julgou o povo, atormentou. Quem? Os israelitas que se voltaram e mataram? Não. Foi Deus. E você no mundo espiritual, você tem que começar a confiar mais em Deus. E menos nas circunstâncias que estão a acontecer assim. Então e agora? E agora? E agora temos Deus. Até como é que vai ser? Não sei. Mas Deus está no processo. Eu quero falar alguma coisa do mundo espiritual. Talvez pela minha busca incessante de Deus e querer conhecer mais e mais Deus, Deus me permitiu ver coisas, pressentir coisas e vê-las. Eu pude ver anjos. Lembro-me uma vez de estar a sair de uma reunião em que tínhamos estado a orar e quando cheguei à porta, fechei os meus olhos e fiz assim com a mão e eu dizia, está aqui um anjo que vai até e atravessa o prédio. Era realmente grande e poderoso. Outra vez, eu estava a andar a receber nas pessoas que pagavam para mim e cheguei à porta do prédio onde eu tinha que entrar. Estava lá um cão. O cão olhava para mim, abanava o rabo e eu ia fazer uma festa ao cão e eu senti ficar quieto. E eu repreendi o cão em nome de Jesus. O cão olhou para mim, mostrou-me os dentes todos. Pelo menos dava para ver que estavam lavados. Fechou a boca outra vez e foi-se embora. O mundo espiritual existe-me. Os demónios existem-me. Eles tentam manobrar pessoas, moldá-las, colocando pensamentos de derrota, pensamentos que nos vai levar à derrota em tudo. Pensamentos de suicídio. Infelizmente, às vezes até o povo de Deus ajuda o diabo. É o povo de Deus. Eu vou-lhe contar uma coisa que aconteceu comigo. Ou antes, vou-lhe contar duas coisas. Alguém que estava na igreja, quando eu estava, tinha que eu achava uma posição espiritual muito grande e forte. E eu comecei a sentir inveja dessa pessoa. Quando eu comecei a sentir inveja dessa pessoa, eu fiquei muito aflito, porque eu sei que isso não é bom. Então comecei a orar. E a orar por essa pessoa. E todos os dias orava por essa pessoa. Mas porque eu estava a orar e abençoar essa pessoa ainda mais na sua vida, o que é que aconteceu? O espírito de inveja saiu de mim. E não voltou. Porque eu nunca tive, nunca pensei assim. Se os outros prosperam, glória a Deus. E porquê que eu digo que às vezes a igreja é assim? Eu vou-lhe explicar. Houve uma altura que o pastor escolheu pessoas ir para um determinado sítio. E nós fomos.
Eu fiquei logo à porta da entrada dessa sala. Eu estava a orar, de olhos fechados, claro, e eu vi o espírito de inveja a chegar. Mas, então, mas que é? Alguém que estava dentro da sala que queria lá estar onde nós estávamos, estava com inveja e permitiu entrar a inveja dentro da igreja, que entrou aquele espírito para ali. Mas como eu o vi, falei com alguém que estava a dirigir e expulsámos aquele espírito e ele não teve hipótese de não sair embora. Quando alguém tem inveja, espírito de inveja, essa pessoa é atormentada. Pensa que é por os outros terem, no entanto ela está completamente errada e está a ser enganada por um espírito para ter inveja do outro. O que você deve fazer quando isso acontecer, começa a orar para as pessoas que você está a inveja, está a sentir inveja. Vai ver que o espírito de inveja vai. Muita coisa eu tenho visto no mundo espiritual que Deus tem permitido, o que Deus tem permitido, não porque eu procuro, eu não posso fazer isso. Eu não posso pedir, mostra-me isto, mostra-me aquilo. Não, eu nunca fiz isso. E uma vez eu estava a tentar ver e Deus me repreendeu dizendo, tu não podes fazer isso porque isso é feitiçaria. Eu nunca mais, o que Deus me mostra é o que Ele quer, quando Ele quer, como Ele quer. Só peço a Deus, Senhor, abre-me os olhos para que eu veja. Abre-me para que eu entenda quem é quem. Para que eu saiba todas as coisas. Eu não procuro saber de A, B ou C. A seu tempo, Deus irá ministrar, molar e mostrar. Em nome de Jesus. Eu estou-vos a falar do mundo espiritual porque você tem anjos ao seu lado agora. O guardam em todo o seu caminhar. O anjo do Senhor se acampa ao redor do justo. E você tem que saber disto. Eu quero vos mostrar o que é que um anjo fez para você perceber qual a força de um anjo. Veja, 2 de Reis 19:34. 2 de Reis 19:34. Vamos a 2 de Reis 19:34. O que é que aconteceu? Rodearam a cidade, era como fazia, a cidade já era morada, mas rodearam a cidade, queriam atacar a cidade, tomar a cidade. Mas Deus era com eles. 2 de Reis 19:34, e diz aqui: porque eu ampararei a esta cidade para a livrar por amor de mim e por amor do meu servo Davi. E sucedeu, pois, que naquela mesma noite saiu um anjo do Senhor e feriu no arraial dos assírios a 185.000 deles. 185.000 deles. E levantando-se pela manhã, eis que todos eram corpos mortos. O mundo espiritual é muito mais poderoso do que você imagina. Os demónios são poderosos, mas mais são os que estão connosco do que aqueles que estão lá fora. Você nunca se pode esquecer disso. Quando tentarem meter medo com alguma circunstância, você tem que se lembrar disto. Mais são aqueles que estão consigo. Deus não o deixará, não o desamparará. Você tem que buscar ao Senhor. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e tudo o resto vos será acrescentado. Se você não fizer isso, você vai perder neste mundo espiritual.
Você não se pode esquecer que Deus é um espírito e importa que nós o adoremos em espírito e em verdade. Coração sincero. Quando nós vamos orar, seja de coração, não mecanicamente. Não, eu tenho que fazer isto, tenho que fazer aquilo, para Deus me ouvir. Não tem nada. Você só tem que dizer, Pai, eis-me aqui. Ajuda-me a entender a tua vontade. Ajuda-me a entender o que tu queres para mim. Para que eu possa fazer. Dá-me discernimento em todas as coisas. Sabe que homens na Bíblia, como por exemplo o rei Ciro, foram ajudados por Deus e, no entanto, ele nem sequer era israelita. Mas foram ajudados por Deus a tomar cidades. Para quê? Para libertar os israelitas. Para que pudesse os muros da cidade de Jerusalém voltarem a ser levantados. Nós às vezes não entendemos como é que Deus opera. Mas o que nos interessa a nós não é entender como Ele opera, mas perceber que Ele vai operar garantidamente a nossa favor. Que Ele é por nós. E se Deus é por nós, ninguém poderá ser contra nós. O mundo espiritual é muito mais forte do que você imagina. Você vai para um sítio. Davi sabia disso. Davi diz, mesmo que andasse por volta da sombra da morte, no pior lugar da terra, eu não vou temer mal algum, porque tu estás comigo. Deus é consigo. Nunca o vai desamparar. Não o vai deixar. Então, mas porquê que algumas coisas acontecem? É uma pergunta, excelente. Porquê que algumas coisas acontecem? Você quanto tempo está a buscar a Deus? Verdadeiramente do coração sincero. Há pouco tempo eu fui ler de coisas que eu escrevi. Coisas que estavam a passar na minha vida e que eu não entendia. Hoje, enfrentando as mesmas situações, eu já olho as coisas de maneira diferente. Porquê? Porque eu confio no meu Deus. Eu sei que Ele me ama. Eu sei que Ele fará tudo por mim. E fará por você também. E você tem que entender isto, compreender isto. Não importa as circunstâncias que você está a passar. Não importa o que está. E você pode dizer, mas como? Se eu não tenho dinheiro suficiente. Mas como? Se eu não tenho... Ouça, aprenda uma coisa. Você tem que depender de Deus para tudo. À medida que você depender de Deus para tudo, Deus o vai abençoar. Deus o vai ajudar. Deus vai abrir caminho onde não há caminho. Isto parece palavras feitas. Não, eu sei por experiência. Há pessoas que dizem assim, eu gostava de ter, olha, se viessem agora dinheiro, se viesse agora muito dinheiro é que era bom. Eu não digo isso. Eu tenho tudo. E Deus supre todas as minhas necessidades. E se eu orar, eu vou receber o nome. Portanto, eu só tenho que saber o que eu quero, orar, e Deus me traz. Mas porquê que traz consigo e não traz com os outros? Vocês estão a confiar nele? Verdadeiramente estão a confiar? Estão a depender dele para tudo? Pois ainda hoje eu fiz erros. Eu sabia que tinha que parar e eu continuava a trabalhar. E eu faço erros. Infelizmente faço erros. Já pedi perdão a Deus pelo que eu fiz.
Ele a tentar me proteger e eu a insistir. Nós temos que saber algo. Deus é por nós tudo o que. Deus nos quer ajudar. Deus é aquele que nos vai fazer vencer nesta vida. Porque é Ele que nos concede a vitória. Dele é tudo. Dele, tudo. Ouça, veja Davi, 1 de Crónicas 29:11. 1 de Crónicas 29:11. Davi realmente conhecia a Deus. Pela experiência, primeiro teve o Espírito Santo nele muito cedo. Ele acreditava e Deus lhe mostrou, através de circunstâncias que foram acontecendo na sua vida, quer pelo leão, pelo urso, quer pelo Golias, ele percebeu que Deus era com ele. E ele chegou a esta parte e orou. E veja o que ele diz. Tu és, Senhor, a magnificência e o poder, a honra e a vitória e a majestade, porque teu é tudo, quanto há nos céus e na terra. Teu é, Senhor, o reino, e tu exaltaste sobre todos como chefe. As riquezas e a glória vêm de ti. Tu dominas sobre tudo, e na tua mão há força e poder, e na tua mão está o engrandecer e o dar força a tudo. É de Deus que vem toda a bênção. É de Deus. Ouça, faça o seguinte. Quando você estiver sozinho, ora ao Senhor. Busca o Senhor. Senhor, eis-me aqui. Eu quero te conhecer mais. Como o pastor Mário Nóbrega falou, eu quero te conhecer mais. E você vai entrar numa viagem maravilhosa com Deus. Ele vai começando a mostrar no seu íntimo as coisas que estão erradas, que você não devia de fazer. Vai-lhe mostrar o que é que você deve fazer. Vai guiar a sua vida, porque você está a buscá-lo. Você faz coisas erradas, infelizmente também faz. Mas Jesus foi à cruz em nosso lugar e levou todo o pecado. E nós, ao pedirmos perdão a Deus pelos nossos erros, Ele nos perdoa. Por causa de Jesus ter ido à cruz em nós. Coloque Deus em todas as coisas. Coloque Deus na sua vida, nas suas finanças. Coloque Deus na sua saúde. Coloque Deus... Até, mas como é que eu faço isso, Senhor? Eis-me aqui. A minha saúde está nas tuas mãos. Minhas finanças estão nas tuas mãos. Eu pertenço a ti. E te glorifico e te glórias em todas as coisas. Grande e poderoso és tu. À medida que você faz isto, diz isto, você está a entregar a sua vida a Jesus. Mas eu já o fiz. Mas você está a dizer-lhe a Ele, verdadeiramente, eu sou. Vai fazer toda a diferença. Toda a diferença. Toda a diferença mesmo. E você não se pode esquecer que essa diferença vai mudar completamente a sua vida. Você vai começar a perceber do mundo espiritual. Eu vi muito mais coisas. Muito mais coisas. Mas eu não quero que você tente buscar aquilo que eu tive. Eu quero que você busque a Deus, que Deus lhe dará as experiências necessárias
para você conhecer mais dele na sua vida. Um anjo matou 185.000 pessoas. Um anjo. A Bíblia diz que o anjo do Senhor acampa-se ao redor do justo. Você anda com um anjo que pode matar 185.000 pessoas à sua volta. Será que você quer que as pessoas morram? Claro que não. Mas é para você entender o poder do anjo que você tem. Deus fará toda a diferença. Basta que você o busque. Creia que Ele existe. E que é galardoador daqueles que o buscam diligentemente. Eu peço ao grupo Louvor que venha para aqui, se faz favor. Vamos fechar os nossos olhos. E vamos dizer, Pai, eu sei que Tu existes. Eu sei que Tu tens feito para me ajudar. Mesmo às vezes coisas que para mim parece não me estás a ajudar. Sei que há uma razão para tudo isso. Por isso te peço que a mostres para mim. Para que possam eu entender-te e compreender-te. Todas as coisas, em todas as circunstâncias. Glórias te dou, Senhor. Ti, Senhor, só a Ti. Tu que és o dono de tudo, podes tudo e vais fazer tudo. Senhor. Se cumpra a Tua vontade na terra, assim cumpra-se a Tua vontade em mim também. Que tudo seja para a Tua glória, para a Tua honra. No nome. Amém. Muitas bênçãos. Bom fim de semana. Muitas bênçãos. Amém. Amém.